Oi gente, tô aqui de novo, mais uma vez, para falar sobre mais uma data relevante para a história do Brasil, né? Hoje, dia 22 de abril, é a data que marca o descobrimento ou a descoberta, né, como ficou conhecida, a chegada dos portugueses no Brasil. E essa é uma data interessante para a gente pensar sobre como que o nome que nós damos a alguns eventos históricos, a maneira que a gente marca a história, ela às vezes vem carregada de uma perspectiva ou de uma visão de história de um grupo específico, em detrimento de outras visões e outras perspectivas que podem existir. Quando eu falo em descobrimento do Brasil, eu estou usando a perspectiva portuguesa da história. Para os portugueses, no dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. No máximo, é uma perspectiva europeia, uma perspectiva da cristandade europeia. Mas, se eu olhar do ponto de vista do planeta, o Brasil já existia antes de Portugal chegar, muito antes, e continua existindo depois de Portugal chegar. Não há diferença para o território brasileiro a chegada ou não dos portugueses. Se eu pensar a população que já vivia no território brasileiro, os povos originários, os povos nativos, eles já estavam aqui milhares e milhares de anos antes dos portugueses. Portanto, não houve nenhuma descoberta de um território. Esse território já estava sob o controle deles. Pensando numa perspectiva indígena, eu poderia chamar de encontro do Brasil pelos portugueses, de um momento em que duas culturas, duas civilizações se aproximam, se encontram, ou até eu poderia colocar como uma invasão dos portugueses no território brasileiro, talvez. Fato é que quando a gente usa o termo descobrimento do Brasil, e esse é o termo que geralmente é usado, a gente está falando de uma perspectiva europeia da história. Mas o que aconteceu naquela data, né, naquele dia? O dia 22 de abril ele é a conclusão, um ponto de um processo que já vem ocorrendo desde o século, ao longo de todo o século XV, que é a expansão marítima portuguesa, as grandes navegações portuguesas. Os portugueses vinham buscando um caminho para as Índias, um caminho para o Oriente, onde havia produtos muito valiosos, né, as especiarias, e esse caminho seria contornando o continente africano. Ali, na década final do século XV, os portugueses já estão muito perto de conseguir realizar isso, quando os espanhóis chegam na América, né, ainda sem saber o que era direito o continente americano. Dentro desse momento, os portugueses começam a acelerar o seu processo de expansão marítima e a negociar com os espanhóis uma divisão dessas terras descobertas e ainda por descobrir, como eles diziam. Foi assinado em 1494 o Tratado de Tordesilhas, dividindo as áreas descobertas entre portugueses e espanhóis. 4 anos depois, Vasco da Gama, em nome dos portugueses, chega às Índias, faz acordos comerciais nas Índias. E em 1500, Pedro Álvares Cabral vai repetir essa viagem de Vasco da Gama e chega no território brasileiro, um território que, pelo tratado assinado 6 anos antes com a Espanha, pertenceria a Portugal. Oficialmente, os portugueses vão colocar o Brasil como algo que foi descoberto ao acaso, em um problema de rotas, na tentativa de Pedro Álvares Cabral de chegar nas Índias. Mas é claro que a gente tem indícios que mostram que os portugueses já sabiam de alguma coisa por ali. Já não sabia exatamente o que tinha, mas já sabia da existência de algum tipo de terra naquela região. Terra essa que foi assegurada aos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas. É bem provável que outros navegantes tenham estado no território brasileiro antes de Pedro Álvares Cabral. Inclusive o navegante espanhol chegou a estar onde hoje é Pernambuco, mas como era um território que deveria pertencer a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, isso acabou sendo ignorado e oficialmente no dia 22 de abril de 1500 os portugueses chegam ao território que hoje é o Brasil.